E aí, galerinha, tudo bom? Espero que esteja tudo bem mesmo. Espero que vocês tenham feito aquelas nossas atividades, tenham descoberto coisas maravilhosas, como a tia Lu tinha dito. Hoje nós vamos continuar com o capítulo 4 sobre a vegetação e sua importância na natureza. Primeiro, nós vamos conhecer um pouquinho da definição do que é a biodiversidade. Bio, gente, quer dizer vida, diversidade, vários, então vários tipos de vida. Ela se enquadra em grande quantidades e variedades de espécies de diferentes organismos. Então vai de um fungo, de um micro-organismo, a um animal, uma planta, aos seres humanos, tudo que envolve a vida no planeta Terra. E especificamente agora a gente vai trabalhar um pouco o bioma, que é uma região menor em onde habita vários seres, né? Como animais, plantas. Ele define o bioma como um espaço geográfico que compartilham das mesmas características físicas, biológicas e climáticas, existindo um grande número de espécies de plantas e animais. E vamos partir dos biomas que existem aqui no Brasil, os biomas brasileiros. O primeiro aqui que eu vou falar é da floresta amazônica. É a maior floresta tropical do mundo, possui um diverso número de plantas e animais, tem um clima muito quente e úmido e as chuvas são muito intensas, então lá chove constantemente, a chuva lá é bastante irregular. O próximo bioma brasileiro é o Pampa, ele fica localizado na região sul do Brasil. Ele tem uma das principais características, uma vegetação geralmente rasteira e com pequenos arbustos. O próximo, esse a gente conhece da região Nordeste, certo? É a Caatinga. É um bioma típico das regiões com pouca disponibilidade de água. Está localizado principalmente no Nordeste do Brasil. A vegetação costuma ser seca, com presença de espinhos e poucas folhas, como os cactos. Por que, tia Lu? Como essa região é muito quente, ele tem essas folhas especiais. Os espinhos são as folhas dos cactos. Como eles transpiram pouco, eles conseguem reservar a água no seu caule, no seu interior. Então, por isso que ele consegue ficar mais tempo, né, assim, com esse verde, com esse vigor, com essa vida, por ter guardado, armazenado essa água. Já que nessas regiões a chuva é um pouquinho escassa, né, chove um pouco. O próximo bioma é a Mata Atlântica. Apresenta vegetação com árvores de diferentes tamanhos e adaptadas ao clima da região. Essa, gente, é uma que pega todo o litoral do nosso Brasil. Infelizmente, é uma das florestas mais ameaçadas do planeta. Restam apenas 7% da sua vegetação original. Antigamente havia 13%, mas o que é que acontece? Uma das vegetações que mais se encontra nessa Mata Atlântica é o nosso famoso pau-brasil. Então, desde 1500, há bastante tempo, ele foi desmatado, foi retirado e não foi plantado novamente. O que é que acontece? Por isso que ela é uma das vegetações que sofreu o maior número de desmatamento. Então, dos 13%, restam apenas 7%. E a perda da cobertura vegetal? Quais são as causas dessas perdas da cobertura vegetal? Dentre elas, nós destacamos aí as atividades de agriculturas e pecuárias, porque o homem precisa desmatar bastante para poder fazer o plantio e criar também pastos para os seus animais. Um outro é o desmatamento. Tia Lu, o que é o desmatamento? É a retirada em excesso. Ai, tia Lu, então toda derrubada de árvore em excesso de uma grande área é o desmatamento? É. Ah, tia Lu, certo dia eu vi um vizinho meu cortando uma árvore. Ele é um desmatador? Ele está tirando as árvores do planeta? Não, gente, não é assim. Porque o que é que acontece? Quando você derruba uma árvore, não é um desmatamento. Só é desmatamento quando você derruba uma grande área de mesmo tipo de árvores. Então, derrubar só uma arvorezinha não é desmatar. Porém, o que é que acontece? Para desmatar essa árvore, ele tem que também pedir autorização. Não pode sair desmatando porque acha que a árvore está atrapalhando. Senão, ele pode sim não ser preso, mas pagar uma multa. E, novamente, chegou a hora mais esperada, a hora do nosso experimento. Todas essas duas causas que eu disse aí, temos ainda mais uma, que são as queimadas. Quando você queima as vegetações, né, tira, o que é que acontece? Você acaba prejudicando o solo. E a tia Lu vai demonstrar aqui para vocês a consequência disso, através de um experimento.
Oi, a Lu Einstein chegou. Vamos para o nosso próximo experimento. Tia Lu vai explicar as duas consequências que acontecem. Nós temos aqui uma representação, gente, de uma área com a cobertura vegetal e uma outra área com a cobertura não vegetal. Então, ela está descoberta. Você percebe aqui já de cara que nesse solo que não há vegetação, vocês perceberam que há algumas rachaduras? Por quê, Tia Lu? Ele fica desprotegido. E o que é que acontece? Tia Lu vai simular aqui um pouquinho da chuva. Quando eu coloco a água nessas plantas aqui, onde há uma cobertura vegetal, o que é que acontece? Essa água ela não vai atingir diretamente o solo, porque essas plantas vão absorver um pouco dessa água. Então, não vai ter tanto atrito no solo. Essa água ela vai ser absorvida pela planta, cai sim no solo, mas vai ser infiltrada. Porém, quando eu tenho uma área que não tem cobertura vegetal e eu coloco a água, o que é que vai acontecendo? O solo, ó, ele vai criando buracos, crateras. Por quê, Tia Lu? Ele está desprotegido. Então, eu vou criar o que nós chamamos de erosão, que é justamente o desgaste, vai criando buracos, vai danificando esse solo, ele acaba ficando também empoçado e não fica tão fértil. Daí a preocupação, pois, muitas vezes, gente, o que é que acontece? Numa área que tem a cobertura vegetal e que não tem, elas ficam próximas a rios. Esses rios, essa vegetação, ela recebe o nome de mata ciliar, ou matas ribeirinhas, ou matas de galerias. O que é que acontece? Quando a chuva vem, se ela está com a cobertura vegetal, o solo ele não vai sair do lugar. Porém, quando ele está descoberto, o que é que acontece? Essa água da chuva, ele acaba levando esse solo para dentro dos rios. É o que a gente vai chamar de assoreamento. O que é que acontece? É soterrar essa areia dentro do rio, que pode levar até a extinção. Ok? Então, vamos aqui para essa definição dessas duas consequências. Nós temos aí, ó, a perda da cobertura vegetal, como a Tia Lu falou, da erosão, que é o deslocamento da camada do solo, que ocasiona rachaduras, e ou abertura e afastamento do solo, buracos, como nós estamos vendo aqui na imagem, ó. Tá bem danificada aqui, ó. Há grandes crateras. Lógico que nosso experimento é uma simulação. Aqui nós temos fotos realmente, ó, do que pode fazer. Há grandes aberturas, crateras, o solo fica frágil devido à falta dessa proteção da cobertura vegetal. O próximo é o assoreamento. O que é que acontece, Tia Lu? Ó, como não tem tanta mata ciliar, essa parte do solo ela vai para dentro do rio. Então ele acaba soterrando o rio. E o que é que pode acontecer? O assoreamento, ele só acontece devido à erosão, que leva sedimentos como areia, lama ou lixo para dentro do curso do rio, fazendo com que ele fique raso, podendo até levar à extinção do rio, ele desaparecer. Tia Lu, e qual a importância dessas pesquisas para a conservação, para a gente não ver essas consequências como assoreamento, como a erosão? Por meio de pesquisas, é possível definir a quantidade de vegetação que pode ser retirada e os serviços ambientais que podem ensinar as pessoas a fazer o uso dessa vegetação de forma sustentável. Para isso, a Tia Lu vai colocar um vídeo bem interessante desses projetos que cuidam exatamente da natureza, da vegetação, preservando a biodiversidade. Vamos lá? Klabin apresenta Expedição Floresta. Seja bem-vindo às florestas da Klabin. Aqui a biodiversidade é a nossa maior riqueza. Sabe como cuidamos dela? Mesclamos o plantio de pinos e eucalipto, nossa matéria-prima, com mata nativa preservada. O nome dessa técnica é manejo florestal em mosaico. Quem ganha é a biodiversidade. O reflorestamento em mosaico ajuda a manter corredores ecológicos. Nesta região, os animais também transitam e crescem livremente, até mesmo aqueles ameaçados de extinção. Quase metade do nosso território é de floresta nativa preservada. Não deu para visualizar? Então, imagine a área de um campo de futebol. Agora multiplique por 216 mil. É este o tamanho da região protegida pela Klabin. Só em nossas duas reservas particulares de patrimônio natural, temos 9 mil hectares de Mata Atlântica.
E tem mais! Monitoramos constantemente a biodiversidade, desenvolvemos pesquisas e conservamos a riqueza da nossa terra. Nas nossas florestas, já identificamos e registramos milhares de espécies da flora e fauna. E tem também o Parque Ecológico Klabin. Lá, cuidamos de espécies em extinção, reabilitamos animais e apoiamos pesquisas científicas. O parque é o lar de 180 animais de 50 espécies. Cuidar da biodiversidade faz parte da natureza da Klabin. Iniciativas como essas contribuem para o equilíbrio ambiental do nosso planeta e estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Klabin, soluções para um futuro renovável. Viram aí, galerinha? Um projeto desse, ó, lá no sul do Brasil, conseguiu preservar 9 mil hectares de Mata Atlântica, aquele mesmo bioma que a Tia Lu falou que estava bem ameaçado. E produziu ainda mais o crescimento de fauna e flora de animais que poderiam estar extintos, nem existe mais, como o nosso dinossauro aqui da nossa mesa. Muito legal. E vamos ver aí a importância do ar, né? A vegetação e o ar que nós respiramos. O que que acontece? Nós temos aí uma representação de que a natureza em si, ela contribui para a produção do ar, do oxigênio. Quando a planta produz o seu alimento, ela está liberando para o nosso planeta o oxigênio, o ar que tanto ela como nós respiramos. Então é necessário ter mesmo e cuidar dessa vegetação para ter uma melhor umidade do ar e uma maior quantidade de oxigênios. Vamos dar uma olhada aí no nosso próximo slide. Ele fala aí, ó, a cobertura vegetal e o ar que respiramos. Nós estamos vendo aqui, ó, um desenho de um órgão do nosso corpo humano. Qual é esse órgão, Tia Lu? Os pulmões. Pois, quer continuar a respirar, nós temos que conversar a preservar. Esse é um projeto de dos serviços ambientais que nós temos aqui no Brasil, ó, a SOS Mata Atlântica. Tia Lu, e qual é a função dessa relação entre a vegetação e o clima no nosso planeta? O que que acontece? Com a vegetação, gente, ela pode diminuir a quantidade de radiação que chega diretamente do solo, mantendo a temperatura mais constante. Absorver o gás carbônico, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar. Ela pode reduzir os ventos, reter o gás carbônico em sua estrutura, já que a vegetação precisa desse gás para produzir também seu alimento. Manter as chuvas regulares com evaporação e manter a umidade do ar pela evaporação. Tia Lu, então quer dizer que as plantas contribuem sim para as chuvas, para o ar que respiramos, sim, pois ela, quando pega as águas lá na infiltração do solo pelas raízes, ela pega e evapora essa água. Tia Lu, como? Você não vai conseguir ver. Porém, a Tia Lu tem aqui um outro experimento bem legal, ó. Nós temos aqui a representação de uma árvore com a câmera mega especial que a Tia Lu conseguiu pegar, assim, de pessoas especialistas. Você vai ver como esse vapor dessa água ele é liberado. Lembre-se que você só vai ver porque eu tenho uma câmera muito especial, viu, para estar pegando, até porque esse ar que sai gasoso a gente não pode ver. Mas aqui, ó, como é bem especial, a Tia Lu gosta assim também dos efeitos bem legais, você vai ver o ar saindo aqui, ó, a transpiração dessa planta. Você vai ver um barulhinho porque foi super secreto, eu não tenho como tirar, foi bem escondido. Você vai ver. Todo esse vaporzinho que vai saindo é constante, ó. Isso é de uma árvore. Você imagina bilhões e bilhões de árvores liberando esse vapor. Ela vai contribuir para a umidade do ar, o ar vai ficar super fresco, vai contribuir na produção de chuvas. Vocês sabiam que esses arzinhos, quando sobem para as nuvens, vão formar justamente as chuvas. E por incrível que pareça, ela pode ajudar a formar os rios voadores. Quando esse vapor todo de água sobe, eles vão acumulando, e se você não sabia, a floresta amazônica é uma das florestas dos biomas que mais liberam esse vapor de água. Como fica muito acumulado naquela região, o vento leva esses rios, então ela pode contribuir sim para chuvas em todas as partes do planeta. Não é legal? Continuando. Chegou a hora mais importante, a hora do estudo. Que proposta será que a Tia Lu vai ter para vocês agora? Uma bem divertida e bem legal.
Existe, gente, diversos filmes ou desenhos animados que abordam a importância e o cuidado com o meio ambiente. Você pode assistir a um desenho que aborda o cuidado com o meio ambiente. O nome dele é o Guardiões da Floresta, uma produção brasileira voltada para a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente. Ele tem 5 episódios e cada um traz informações sobre os cuidados necessários e a importância dos biomas brasileiros, como a Amazônia, a Mata Atlântica e a Caatinga. E outros 2 que a tia Lu não citou, mas vai falar agora, que é o Pantanal e o Cerrado. Bons estudos e vamos lá assistir esse filme para vocês se tornarem também esses guardiões da floresta. Até a próxima!